Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. E nós vamos falar de racismo nessa manhã. Para começar, nós precisamos entender o que é o racismo. Precisamos nos conscientizar de que isto é algo não aceitável na vida da igreja, na sociedade e nem por Deus. Mas antes de entrar, eu quero orar sobre isto, para que nós possamos estar com nossos corações abertos, para que Deus possa ministrar realmente as nossas vidas, para que Deus nos dê graça para tratar deste assunto. Amado Pai, nós sabemos que este diálogo que vamos ter nesta manhã, assim como os demais diálogos durante este mês, são diálogos polêmicos, porque passam pela ética, e eu sei que cada pessoa tem uma maneira, uma moral que a conduz, que determina as suas escolhas, tem uma ética a qual sustenta as escolhas de sua vida, algumas influenciadas por uma cultura A, outras por uma cultura B, enfim, Senhor, por diversas culturas que estão inseridas dentro da nossa cultura como brasileiros. E a minha oração é que nós possamos alinhar nossos valores, nossos princípios, nossa moral, a nossa ética, à Tua Palavra. E que o Teu Espírito possa nos conduzir a isso, a fim de que possamos ser igreja do Senhor, que reflete Teus valores e princípios, Deus. Ajuda-nos a entender cada tema que será abordado durante esta série, Senhor. Papo reto, diálogos polêmicos. Que nós possamos estar muito, muito sensíveis àquilo que o Senhor quer falar, ensinar-nos, para que sejamos luz dentro de nossa sociedade, dentro da cidade de Itapevi. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, meu objetivo, vamos dizer assim, nessa manhã, é conscientizar a igreja que todos os seres humanos, independentes de sua raça, classe social, cultura e mesmo a sua religião, são a imagem de Deus. Todo ser humano foi feito à imagem de Deus e amados por Deus. Portanto, o racismo, ele é inaceitável e incoerente com a vida cristã. Mas o que é racismo? E eu creio que se eu perguntasse aqui, todos saberiam falar o que é o racismo. O racismo é a discriminação social baseado no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior à outra. Quando nós falamos em racismo, normalmente nós pensamos, lógico, na relação existente entre a raça branca e a raça negra. Normalmente parece que racismo está atrelado a isso, e talvez, claro, influenciado por uma cultura como a nossa, que alguns anos atrás escravizavam a raça negra. Entretanto, eu quero dizer que o racismo não é algo absolutamente preso ou exclusivo a uma questão entre brancos e negros, mas a toda discriminação social existente, como eu disse, pelas diferentes raças. E não importa qual a raça, podemos ser racistas por rejeitarmos uma determinada raça, seja ela parda, amarela, índio. Ela pode se fazer de diversas maneiras. O racismo, ele tem assumido nos últimos anos, possivelmente, uma forma diferente ao longo da história, e eu acho que nos últimos anos mais. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em eugenia. Eu diria que eugenia é a ideia de um racismo. Eugenia foi o que levou Hitler a matar diversos judeus, porque julgava que uma raça, a raça ariana, era a raça pura, era a raça predominante que deveria existir.
Xenofobia. Xenofobia em nossos dias tem sido muito falado, né? Xenofobia. Xeno, mais a junção de fobia. Fobia, medo. Xeno, estranho. A ideia do medo do estranho, medo aos estrangeiros. Nós estamos vivendo isso, né? Os Estados Unidos estão vivendo isso. O presidente americano está mandando todos os estrangeiros embora, está separando mãe e filhos. Nós vivemos isso quando observamos refugiados tentando ser acolhidos em países. Nós temos aqui no Brasil venezuelanos correndo e um movimento de xenofobia, o medo aos estrangeiros. É uma certa forma também de racismo. Disgenia consiste na crença de que a miscigenação nós estamos falando mistura de raças, gera indivíduos inferiores ao da raça pura. Isso é uma forma de racismo. Misoginia. Recentemente falou-se muito disso por causa do caso lá na Rússia, de algumas pessoas que usaram uma mulher para falar algumas coisas de baixo escalão, sem que ela soubesse, filmando e fazendo uma brincadeira de mal, né? Realmente pervertida. É o preconceito contra a mulher, é um racismo de homens para com a raça feminina. Todas essas coisas têm sido propagado intensamente por um meio que nós chamamos a internet. Por isso acho que o racismo está voltando talvez a crescer, porque a internet divulga essas ideias de preconceitos, discriminação, e pessoas que, sem muito bons conceitos e valores, acabam sendo influenciadas por estas ideias. Mas eu quero nessa manhã com vocês, eu não vou entrar muito nas questões históricas sobre isto, eu não vou me deter nos movimentos atuais. Eu quero só tentar olhar para a Bíblia nesta manhã e olhar isto a partir da Bíblia. Então eu vou, na verdade, levantar algumas perguntas e tentar responder estas perguntas a partir da Bíblia. Mas eu não poderia deixar de citar aqui a frase do famoso reverendo Martin Luther King. Martin Luther King falou três frases marcantes que ficaram na sua vida. A primeira diz assim: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Essa frase ele fez em um dos seus sermões quando ele estava lutando contra o racismo. E essa frase até hoje tem sido muito dita, muito divulgada. I have a dream. Eu tenho um sonho. I have a dream. O sonho de que seus filhos, sendo negros, não fossem julgados pela sua pele, mas pelo caráter. Aí a primeira pergunta que eu quero levantar é: Deus é racista? A resposta a essa pergunta é claro: não, absolutamente não. Nós podemos afirmar isso sem dúvida. O texto bíblico, Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós temos trabalhado recentemente em cima desse texto. Diz lá: criou Deus o ser humano, criou Deus Adão. Eu já falei dessa palavra com vocês. Criou Deus o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O texto afirma que Deus criou o ser humano. Deus criou em Adão o primeiro homem, em Eva a primeira mulher, toda a humanidade. Ele fez o homem e a mulher, mandou que eles se unissem e a partir deles a terra se enchesse, se multiplicasse. Em Adão e Eva estava toda a raça humana, e toda a raça humana é chamada e feita à imagem de Deus. Portanto, toda a raça humana é abraçada por Deus, é amada por Deus. Não existe para Deus diferença entre as raças. Todas provêm de uma só fonte, do Criador. Colocou e deu ao homem a capacidade agora de crescer, multiplicar-se.
Em Atos capítulo 17, versículo 26 diz assim: de um só, nós estamos referindo ao texto de Adão, fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Isso significa dizer que Deus já havia planejado em Adão todos os povos. Ele tinha já determinado em tempos anteriores, é isso que o autor está dizendo, aonde estes povos deveriam habitar. Isto mostra que Deus sempre esteve no controle da história e que Deus então não fazia acepções de pessoas. Todos os povos se originam da sua vontade. Tudo existe por causa de sua vontade. Mas de onde surgiu então o racismo? Essa é uma pergunta. Se nós fôssemos entrar no campo da sociologia, nós teríamos uma resposta talvez diferente da que eu vou propor a vocês. Porque eu vou olhar e vou tentar responder, como eu disse, a partir da luz da Bíblia. E eu quero olhar isso teologicamente. Biblicamente, o racismo surgiu quando o homem, em Gênesis 3, se desconectou de Deus no Éden. Toda a origem do mal, toda distorção da criação, tudo se origina no Éden. Tudo se origina quando o homem desconecta de Deus. Ao escolher caminhar, eu tenho dito isso constantemente, sob sua própria direção, o homem se tornou escravo do pecado. O pecado é esta força que opera em nós, no interior de cada um de nós, que nos conduz a caminhos que não são os de Deus, o qual o próprio apóstolo Paulo chega a dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, porque há uma força, e é isso que ele está se referindo, que opera dentro dele, que o empurra a fazer aquilo que ele não quer fazer. O mal que eu não quero fazer, diz Paulo, eu acabo por fazer. O racismo, ele é fruto desta operação, desta força chamado pecado. E eu posso dizer que o racismo, ele é fruto do orgulho. O racismo é fruto de soberba, que nada mais é que uma tentativa do homem de esconder a sua carência. Carência que se tornou existente a partir do momento que ele se desconecta de Deus. Todo ser humano tem uma carência dentro de si. Essa desconexão de Deus deixou no ser humano um buraco, um vazio que só Deus pode preencher. Entretanto, o homem, sem compreender essa carência, por ter se desconectado, ele tenta de qualquer forma abafar, esconder, preencher este buraco, e por isso surge o orgulho, uma forma dele tentar se firmar e dizer que ele é forte, que ele não precisa de ninguém, que ele pode sim existir sem as demais pessoas. Sou mais eu, não preciso de Deus. Mas quando o homem começa a se voltar para si, tentando esconder essa carência, a soberba vai se formando, o orgulho vai se formando, e ele começa então a achar que não precisa também do outro, e começa a se julgar melhor que aquele outro, e disto vem o racismo. Em Provérbios capítulo 11, verso 2, o texto está aí, diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Humilde é aquele que reconhece a necessidade do outro, aquele que se coloca sempre numa posição abaixo do outro. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Desgraça é falta de graça. O ser humano orgulhoso se vê melhor que o seu semelhante, e disto resulta o racismo. Aquele que é mais forte acaba então por oprimir o mais fraco. Ele pelo menos se julga mais forte, O opressor se julga mais forte, embora muitas vezes não seja. No fundo, talvez até mais fraco, porque não passa de soberbo e orgulhoso.
Terceira pergunta que eu queria responder, partindo disso, é que o racismo, ele era presente no judaísmo do Antigo Testamento? Contudo, não era presente no plano de Deus. Duas coisas diferentes. O racismo estava presente na cultura judaica, porque o judeu foi se tornando, e nós vamos ver isso, de certa forma, orgulhoso. Ele foi se vendo como uma raça também superior às demais raças, e com isso ele vai se tornando racista. Quando Deus chega para Jonas e diz: Jonas, eu preciso que você vá até Nínive e você pregue para aquele povo, porque eles estão cometendo lá atrocidades, pecados, mais pecados, eu já não aguento, eu vou destruir aquela cidade. Jonas olha para Deus e fala: bom, é melhor eu não ir, é melhor eu não ir. E uma das questões de Jonas, primeiro é porque ele sabia que Deus poderia se arrepender destas palavras caso o povo se arrependesse. E foi o que acontece na história, né? Se o povo vem, se arrepende, jejua, pranteia diante de Deus, e Deus decide não destruir Nínive. Mas também Jonas foge porque ele achava que os ninivitas mereciam a punição. Afinal, era um povo não escolhido de Deus como eles. Eles eram um povo escolhido. A nação judaica, ela foi formada a partir de uma promessa de Deus a Abraão, conforme nós lemos no texto que está aí, Gênesis 12, versículo 3. Essa promessa incluía a realidade de que eles sobressairiam sobre as demais nações. E a partir deles, as demais nações seriam abençoadas ou amaldiçoadas. Veja só o texto. Esta é a palavra de Deus para Abraão: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É claro, Israel recebe essa bênção através da palavra de Abraão, e eles se compreendem, então, que a partir deles, as demais nações ou serão abençoadas ou serão amaldiçoadas, mas elas estarão sujeitas a eles. E esse nacionalismo vai crescendo dentro da nação judaica. O propósito de Deus através de Israel era abençoar todas as nações. E é claro, uma vez que uma nação rejeitasse Israel, ela seria automaticamente amaldiçoada. Por quê? Porque eles não estavam aceitando aqueles que eram canais de bênção. E o propósito de Deus, na verdade, era abençoar. Deus chama a existência uma nação, Israel, que ainda não era nação quando Deus chama Abraão, apenas um homem. Mas Deus vai construindo esta nação para demonstrar o seu amor por todos os povos. Contudo, a nação de Israel, ao invés de se ver como instrumento para a manifestação do amor de Deus, passou a se ver como o alvo do amor de Deus. Não mais como instrumento, mas como canal do amor de Deus. Agora eles se veem como o objeto único do amor de Deus. Veja Êxodo, capítulo 19, versículo 5, diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Esse sentimento nacionalista de superioridade, ele vai sendo reforçado na cultura judaica. Na medida que Deus vai se revelando e revelando o propósito deles através de Israel, eles vão fazendo uma pequena distorção destas palavras. Israel deveria ser o tesouro pessoal de Deus. Israel seria esse tesouro pessoal de Deus dentre todas as nações, conforme Deus descreve, porque as bênçãos sobre as demais nações e raças fluiriam através deles. E essa promessa estava condicionada à obediência deles. Entretanto, sabemos que Israel falhou. E Deus então estendeu essa promessa à sua igreja, a mim e a você, a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E continua desejando, ainda hoje, demonstrar seu amor a todos os povos. O objetivo de Deus
Não é que eu e você sejamos o tesouro pessoal. Nós o somos, por amor. Nós o somos. Mas que nós possamos estender esse amor de Deus a outros, de forma que outros também se tornem esse tesouro pessoal. Assim tinha que ser Israel. Instrumento para que outros fossem sendo incluídos neste amor de Deus. Hebreus capítulo 8, verso 9 ao 10, descreve para nós exatamente essa realidade. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. A palavra aqui se refere que Deus está dizendo que essa nova aliança, feita agora em Cristo, não será como a aliança que fez com Israel, com os seus antepassados. Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. E ele está se referindo agora à igreja. Depois daqueles dias, declarará o Senhor, porei minhas leis em suas mentes e a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu. Nós vimos então que, sim, Israel foi se tornando uma nação nacionalista. Israel foi se tornando uma nação que amou a si mesmo mais do que qualquer outro, de maneira que o racismo estava ali presente. Aí eu levanto uma outra pergunta. O racismo era presente no judaísmo, né? Nos tempos de Jesus? É uma continuidade que vai sendo ensinada de geração a geração. O conceito de nação escolhida por Deus, ele foi sendo reforçado ao longo da história de Israel. E ainda hoje, se você for lá, ele se vê como uma nação escolhida, única de Deus. Nos tempos de Jesus, este preconceito fica evidente, por exemplo, na relação com os samaritanos. Mesmo os samaritanos, sendo descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, são rejeitados pelos judeus, pois estes haviam se misturado com outras raças durante o tempo em que eles viveram no exílio. Nós podemos encontrar também um racismo de cunho religioso nos tempos de Jesus. Interessante isso. Os fariseus, saduceus e escribas, eles desprezavam os publicanos e as demais pessoas, porque consideravam estes inimigos de Deus. Um racismo dentro da própria religiosidade deles. Isto é, eles diziam, estes daqui são um grupo de pecadores, eles não merecem a Deus, não merecem nem estar no nosso meio. Eles condenam Jesus, por exemplo, por ter ido na casa de Zaqueu. Eles condenam Jesus quando chama, Levi, Mateus, para ser parte do seu ministério. Era um publicano aos olhos dele, um pecador. Veja a oração que Jesus cita desses homens. Diz o texto de Lucas capítulo 18, verso 10 e 11. Diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Isso é o racismo, é o orgulho, é a soberba. Você transforma os outros menores do que você. Aí ele vai colocando características para esses outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, que estava lá do lado, lá orando, como quem olha e diz, que raça. E sabe que nós fazemos isso? Nós fazemos isso. Nós oramos e nós determinamos quem é o santo e quem é o pecador, Desculpa, Nós oramos e talvez você não bata assim, no peito, sei lá como é que é, Mas a gente olha e fala: Deus, obrigado porque eu não sou como Eduardo Cunha. Obrigado porque eu não sou como Lula, Obrigado porque eu não sou como Collor, sei lá, quem que é? Aécio Neves. Obrigado porque, eu estou aqui na sua casa e a gente já determina aquelas pessoas como pecadoras e não merecem a graça de Deus. Ou porque eu não sou lá como o meu vizinho, que é islâmico. Eu não sou como aquele vizinho que está lá no centro espírita. Eu não sou como aquele que é... Não sei. Mas sabe, a gente se enche de soberba. Obrigado, Jesus, porque eu sou agraciado.
merecedor do teu amor, como se os outros não fossem. E às vezes nos esquecemos que um dia nós também estávamos lá perdidos, cheios de pecado, e começamos a tratar uns aos outros de maneira errada, errônea. Isso é racismo. É um racismo de cunho religioso. Diz assim, Marcos 16:15. E eu quero ler isso porque, embora o racismo estava presente, mas não era a visão de Jesus. E eu quero deixar muito claro para você que Jesus sempre desejou abraçar todas as raças, todos os povos. Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes, Jesus, vão pelo mundo todo, isso inclui essa ideia de toda raça, todo povo, e preguem o evangelho a todas as pessoas, prega o evangelho para a prostituta, prega o evangelho para o homossexual, prega o evangelho para o drogado, prega o evangelho para o rico, para o pobre, prega o evangelho a todas as pessoas, porque o meu reino é aberto a todas as pessoas, não aquele a quem você acha que merece o meu reino, todas as pessoas. Bom, eu vou levantar outra pergunta, diante do que eu já falei, só para deixar mais claro. Eu vou fazer então uma pergunta. A Bíblia defende o racismo? E eu estou levantando essa pergunta porque eu não quero entrar aqui no mérito de quem, mas vocês possivelmente devem saber, porque alguns anos atrás, um pastor, deputado federal, andou falando por aí que os negros são frutos da maldição que Noé fez a um dos seus filhos, Cã. Gente, heresia pura. A Bíblia não diz isso. Assim como também a Bíblia não diz que os negros são maldição de Caim, que vocês também já devem ter ouvido por aí. Distorções que a Bíblia não diz. A Bíblia defende o racismo? De forma alguma. Não. Quando perguntar isso para vocês, ele diz não. Veja só Atos capítulo 10, verso 34 ao 35. Atos capítulo 10, verso 34 ao 35. Eu vou ler, se você quiser, depois, mas eu leio aqui, preste atenção. Então Pedro começou a falar. O apóstolo Pedro começou a falar. Ele tinha ido à casa do meu xará, Cornélio. Cara, gente boa. Piedoso, temente. Não era gente boa na Bíblia? Piedoso, temente a Deus, Está lá escrito. E aí eles estão lá, e aí diz assim, então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pedro está afirmando isso, porque Pedro achava, assim como os demais judeus que nós já falamos, que Deus veio para Israel, e o Messias veio para Israel, e que Israel seria a nação amada de Deus, e todas as outras nações estariam debaixo deles. Entretanto, agora, Deus leva Pedro à casa de Cornélio, e ali ele percebe, é isso que ele está dizendo, Cornélio era um romano, um centurião romano, um homem que possuía autoridade sobre 100 soldados. E ele vai à casa de Cornélio e ele diz, então, agora eu percebo. Por quê? Porque chegou lá, ele viu que Deus também havia entrado na casa de Cornélio, que Deus abençoava aquela família romana. E aí então ele diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas, diz o verso 35, de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então a Bíblia defende sim a igualdade de raças e não a superioridade de uma em detrimento de outra. E para terminar, eu quero dizer como o Evangelho de Jesus propõe o fim ao racismo. Paulo compreendeu a mensagem de Jesus. E aqui eu vou usar a palavra do apóstolo Paulo sobre o reino de Deus. Ele entendeu isso muito claro. E ele entendeu que o reino de Deus deveria se estender a todas as nações, raças e povos. E aí ele escreveu em Gálatas, capítulo 3, do verso 26 ao 29. Gálatas 3, 26 ao 29. Ouçam atentamente. Todos vocês
Paulo escrevendo à igreja diz: todos vocês, esta igreja tinha judeus que estavam lá, esta igreja tinha gregos que estavam lá, esta igreja tinha romanos que estavam lá, e ele diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não há judeu nem grego, não existe no olhar de Deus raça superior a outra, nem escravo nem livre. Não se faz racismo baseado na posição social. Nem homem nem mulher, não se faz racismo baseado. A solução para o racismo é o Evangelho de Cristo. Na igreja, o racismo é impensável, inaceitável. Não há lugar na igreja para qualquer tipo de preconceitos, de racismo. Não há lugar na igreja para diferenças culturais, de ideologias políticas, sociais, porque na igreja todos são chamados para ser um com Cristo e para ter os valores do reino de Deus como única base de regra e fé, prática de vida. Quando todos nos vemos em Cristo e quando todos nós olhamos para Cristo e vivemos os princípios do valor dado por Cristo, todos vivemos alinhados no mesmo caminho, no mesmo pensamento, sem distinção. E o interessante é que quando nós entramos na igreja, todos nós somos nivelados por Deus. Todos somos colocados no mesmo patamar. E o pastor Eduardo lá na igreja, ele sempre gostava de dizer isso. Porque somos todos pecadores. Sabe, quando Deus olha para você, Ele olha para mim, Ele vê o pecador. E não importa o que você fez, a diferença, somos todos nivelados no mesmo lugar, tudo pecador. E todos nós, assim como aqueles que ainda não conhecem a graça de Cristo, como eu disse, alguns aí fora que ainda vivem na corrupção, vivem no engano, mas todos ao olhar de Deus somos pecadores, que merecemos, sim, que merecemos o inferno. Eu mereço o inferno, você merece, me desculpa dizer, mas você merece o inferno, todos vocês, assim como eu, somos todos pecadores e merecemos como qualquer pessoa lá fora que não conhece a Cristo merece. Entretanto, Deus, por seu amor, enviou seu Filho numa cruz, para que eu e você pudéssemos sim alcançar graça e ser salvo. E se nós somos salvos, é por causa da obra de Cristo e não das nossas obras. Somos salvos mediante a fé no que Cristo fez. Portanto, não existe entre nós ninguém melhor que o outro. Ninguém melhor que o outro. Quando você olhar para o outro, sabe que ele está no mesmo nível, nem abaixo nem acima. É pecador igual. E que somente a graça de Deus é que nos coloca como filhos. E quando nós sairmos daqui, das portas dessa igreja, e você encontrar com alguém lá fora, não seja um religioso racista. Ame aquela pessoa e saiba que ela é tão pecadora quanto você o é. Mas que a única diferença é que ela ainda não compreendeu que Cristo morreu por ela naquela cruz e pagou o preço do pecado dela. E você pode ser um instrumento para ela entender isso. Mas você tem que ter amor para mostrar isso. Não é julgando ela, é abraçando. Não é expondo para ela os seus defeitos, é amando-a. Eu quero concluir com Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. E nós vamos depois participar da ceia. Apocalipse capítulo 7, 9 e 10. Diz assim: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé
diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Amém? Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.